Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo que eu estou meio travado aqui. Eu caí de bicicleta, gente, e quebrei a clavícula. Tá aqui o ossão aqui, ó. Enfim, mas meu médico me disse que eu posso fazer isso aqui. Eu estou tentando, é que dói, né? Dói um pouco. Falar dói um pouco. Mas vou fazer então hoje o nosso devocional, baseado então nisso que em Provérbios, depois a gente volta para Salmo, vamos ver se amanhã eu consigo desenvolver melhor e a gente volta aí pro Salmo. Mas vamos então aqui hoje, Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Quando acontece uma coisa ruim, né, como essa aqui, no meu caso, eu estava andando de bicicleta com meu amigo, um irmão da igreja, caí numa coisa tão estúpida, caí por conta de uma coisa tão estúpida. Eu fui brincar com ele, fui empurrá-lo, ele estava na minha frente, tipo assim, vou te dar gás, sabe? E aí ele acabou... Eu não sei se o pneu da minha bicicleta pegou no pedal da bicicleta dele, enfim, só sei que eu me arrebentei todo. Fui de cabeça no chão e quebrei a clavícula. Mas, e quando acontecem coisas ruins assim, coisas bem ruins, né, como essa, eu entendo quanto que a nossa fé, ela nos fortalece. Em primeiro lugar, eu sempre penso, e aqui então serve a dica para todos nós, o princípio para todos nós. Sempre que coisas ruins acontecem, eu sempre vejo como Deus querendo me quebrantar, independentemente se você está em pecado ou não. Às vezes nós sofremos coisas por conta do nosso pecado direto. Por exemplo, Davi. Davi perdeu o filho dele por conta do adultério, por conta de um pecado direto. Muitas vezes você pode sofrer por você pode sofrer algo, não por conta de um pecado direto, mas ainda assim sofremos por conta do pecado. Afinal de contas, não havia clavículas quebradas antes de Adão pecar. Então, de maneira direta ou indireta, sempre tem a ver com a questão do pecado, de Deus nos quebrantar, de Deus nos humilhar, de Deus revelar a nossa fraqueza, que é o meu caso, né? Agora eu preciso das pessoas o tempo todo. Mas eu tenho muito claro isso para mim, que eu preciso das pessoas o tempo todo, em todas as épocas, mesmo quando eu estou no uso pleno das minhas forças. Nós não podemos fazer nada sem Deus. E essas circunstâncias difíceis que a gente enfrenta, pode reparar, sempre que você passa um problema muito grande, seja por conta de um acidente, ou uma angústia muito grande, você se vê fraco e você sempre busca a ajuda de alguém. Se você não busca ajuda, você se dá mal, você não consegue sair do problema. Então, os sofrimentos que a gente passa, a gente tem que ter sempre essa perspectiva do quanto que a gente é frágil, do quanto que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. E o quanto que as pessoas, elas são a graça de Deus em forma de gente. No meu caso, o irmão da minha igreja, o Deilton, que me ajudou, minha esposa, meus filhos, as pessoas da igreja, que estão sempre me ajudando, e estão me ajudando muito agora. Meu médico querido, meu médico mesmo é de Fortaleza. Né? Eu vou aqui nos médicos, mas o meu médico é o Anderson, meu irmão em Cristo aí. E ele que me ajudou muito, está me ajudando todos os dias, a gente conversa toda hora. Então, quanto que a gente precisa das pessoas? Então, os sofrimentos que você passa é para você entender o quanto que você é frágil, o quanto que você precisa de Deus e das pessoas. E o quanto que inúmeras vezes Deus e as pessoas são quase a mesma coisa. Porque Deus se manifesta através das pessoas. Então veja os seus sofrimentos, todos eles, como Deus baixando a sua bola. Como Deus sempre te lembrando que você não é nada, que você precisa das pessoas. E no meu caso também,
o sofrimento, você também tem força para vencer o sofrimento justamente quando você pensa em Deus e pensa nas pessoas. Então, aqui eu fico pensando, quanto que as pessoas, elas esperam por este devocional todos os dias. Então, eu tenho ânimo para me recuperar. Eu tenho força. Eu fico sempre pensando, vou fazer tudo que precisa, vou ter força para me recuperar o mais rápido possível, porque eu sei que há pessoas no mundo todo que levantam cedo, esperando ouvir uma palavra de Deus ali. Através aqui do canal. Então, isso nos dá ânimo, né? O amor às pessoas nos dá ânimo. Quando eu saio... Tá difícil de respirar, de engolir a saliva. Quando eu vou poucas vezes eu saio para pregar em outros lugares, mas um dos grandes motivos que eu vou é simplesmente por me encontrar com as pessoas que me acompanham aqui. E é uma alegria imensa. Às vezes eu gasto, poxa, da minha cidade até Guarulhos eu gasto umas 2 horas, aí pega avião. Não gosto de andar de avião, detesto. E faço mesmo assim. Aí às vezes chega na capital, ainda vou andar umas 4 horas às vezes. E às vezes eu chego na igreja, depois de todo esse período, esse percurso, umas 7, 8 horas de viagem, quebrado. Já tinha trabalhado na minha igreja de manhã, porque geralmente eu vou sexta. Então amanhã eu trabalhei na igreja, a tarde toda, às vezes, em viagem. Aí eu chego à igreja e muitas vezes há aquela fila de gente querendo falar com a gente. E eu tô quebrado já, mas é impressionante como que a gente revigora. Mesmo muito cansado, há um ânimo de ver aquelas pessoas que nos acompanham aqui pela internet. E é óbvio, o desejo do nosso coração era estar mais perto, né? Mas são irmãos que a gente conhece daqui da internet, são irmãos tão queridos, mas que só na glória, né, que a gente vai estar junto. Mas isso tudo, todos os sofrimentos, você pensa nas pessoas, o quanto que isso lhe dá força. Eu não tenho tempo para entrar no meu quarto e ficar chorando e fraco. Eu não posso fazer isso. Eu tenho minha família, as pessoas da minha igreja, as pessoas queridíssimas que eu considero como meus irmãos, que me acompanham aqui pela internet. E eu penso em tudo isso. Isso me dá força. Então, nos sofrimentos, a gente deve se lembrar disso. Então, a nossa fé em Deus, que se manifesta por meio do amor às pessoas, isso nos dá força para enfrentar qualquer circunstância. A fé. E, por fim, né, essa fé, essa confiança de que Deus usa o mal para o bem, isso também é força. Isso nos faz triunfar sobre o medo. Eu estava lá, né, esperando o médico aqui da minha cidade. Ele foi fazer o raio-x. E aí ele, extremamente mal educado, né, eu fui no SUS, extremamente mal educado, extremamente insensível. Eu perguntei, olha, eu deixo meu braço assim mesmo? Porque eu já falei pra ele, tá quebrado, tô vendo, tá quebrado, passo o dedo aqui, tá quebrado aqui, ó. Aí ele, não sei, tem que ver primeiro o raio-x. Esse é o nível. Você tá ali um ser humano, né? Aí eu fico pensando, poxa, se fosse outra... Eu tenho fé em Deus, Deus me faz forte. Mas, coitado, às vezes outra pessoa ali já ficaria abatida. E aí ele olha, né, e falou assim ainda. Ele não tinha feito raio-x e aí disse, grande chance de operar. É um animal, né? Porque... Aí depois fez raio-x, aí não era. Não precisa operar. Se você cuidar corretamente. Só que, ou seja, tá vendo? Pode ser que seja para operar, ele podia esperar, né? Para dar notícia. Mas para quê, né? Não se preocupa mesmo com o ser humano, né? Deixa a pessoa já tensa já, antes da hora. Às vezes talvez nem precise operar, mas vamos deixar ela tensa já, né? No meu caso não, porque eu falei, Deus é comigo, precisa operar, vamos operar, e que se dane, Deus está comigo, não tô nem aí. Mas aí eu fiquei pensando, outras pessoas, né?
que às vezes não têm uma fé como a gente tem. Mas quanto que as pessoas são insensíveis, né? Muitas vezes. Mas aí a fé. A fé, não, Deus é comigo e bola pra frente. Nossa, aí começa a vir a tentação. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? Não, Deus vai me sustentar, como sempre fez. Então, meu problema é pequeno. Talvez o seu é muito maior, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. É a fé em Deus, o amor pelas pessoas, essa percepção da sua fraqueza. Tudo isso vai te ajudar na hora dos seus sofrimentos mais difíceis. Nesse caso aqui, eu acho que é uma coisa pequena. Um sofrimento pequeno, apesar de dói demais, viu? O dia inteiro doendo. Mas é um sofrimento pequeno. Talvez você está passando algo muito pior. Mas os princípios são os mesmos. Fé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E amor. A fé em Deus e o amor. A fé em Deus te fortalece. E essa fé em Deus, o amor e o arrependimento, né? Faltou isso aqui, ó. Fé, amor e arrependimento. Ou fé, arrependimento e amor. O arrependimento, sempre usar essas oportunidades para se quebrantar. Sempre, 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 sempre. Para se humilhar diante de Deus, reconhecer a sua fraqueza, o quanto você precisa de Deus. E, como disse Paulo, se regozijar em seus sofrimentos. Eu me regozijo, porque isso aqui é mais uma oportunidade para eu saber que eu não sou nada. Para eu me lembrar que eu não sou ninguém, que por conta de uma coisa estúpida a minha vida pode acabar. Né? Eu toquei no meu amigo, eu tenho coisa mais estúpida do que essa? Não. Eu estava vindo em alta velocidade, de bicicleta, e bati a mão nele e perdi o controle. Tem coisa mais estúpida do que essa? Não calcular uma questão de física básica ali, né? Que ia dar ruim fazer aquilo, fiz essa coisa idiota. O quanto que nós não somos nada. O quanto que nós, num estalar de dedos, acabou. E assim, do outro lado vinha carro, né? Graças a Deus eu caí num lugar ali e o carro vindo assim, não passou. Mas imagina se exatamente no instante eu vi um carro vindo, mas ele estava um pouquinho mais atrás. Se ele está um pouquinho mais perto, ia me atropelar, não tinha como. Não tinha como. Então, assim, você vê, é Deus, nós não somos nada. Né? Então, os sofrimentos, todos eles, é para baixar nossa bola, para nos quebrantarmos diante de Deus. Mesmo que você não esteja em pecado. Você pode não estar em pecado, né? Mas é Deus te quebrantando. Regozije-se nos seus sofrimentos. Gente, orem por mim e se Deus quiser, Deus vai me dar força e eu vou continuar fazendo os vídeos normalmente aqui com vocês, tá bom? Orem por mim, que Deus... espero que não precise fazer cirurgia. Se precisar, vamos enfrentar mais esse leão e com a graça de Deus vamos vencer também. Orem por mim, obrigado vocês. Com certeza são o segundo motivo pelo qual esses vídeos são feitos. Obviamente, o primeiro é o nosso Senhor, o nosso Deus. Mas o segundo, obviamente, é vocês. E vocês, fazer para vocês é fazer para Deus, então é quase sempre o mesmo motivo. Fazer para o nosso Senhor. Porque fazer para vocês é fazer para Ele. Então, que Deus me dê força, orem por mim. Mas graças a Deus estou bem, estou firme. E vamos continuar fazendo esses vídeos aí para vocês. Fazer só num tom um pouquinho mais robótico. Né? Eu gosto de ser mais animado, mas aí é porque não dá mesmo. Animado eu estou, gente. É o meu corpo que não corresponde, tá? Eu tô meio... Eu viro assim, dói. Dói aqui, então não consigo... E um pouquinho de dificuldade para respirar e também para falar. Mas estou super bem, graças a Deus. E é isso aí. Deus abençoe, gente. Amanhã estaremos aqui com a graça de Deus. Deus abençoe.